Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E eu já quero te dizer o seguinte, abaixo aqui do vídeo você tem um link. E se você quiser aqui vir para perguntar, fazer a sua pergunta diretamente para o pregador, você pode clicar ali, como também para fazer as suas perguntas. E eu já te convido também para clicar e assistir a esse sermão completo, vale muito a pena. Espero que você realmente faça isso. E hoje nós temos aqui o pastor José Calixto, pastor jubilado, primeiro ancião aqui da Igreja Adventista do Juvevê. Temos a Aline Portela, que é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Juvevê, como também é diretora associada do Clube de Aventureiros Cruzeiro do Sul Kids. E Gilmar Cariniato, que é ancião aqui nesta igreja. E, aliás, hoje é dia do ancião, então parabéns aos dois e que continuem à frente desse ministério. Obrigado. Pastor, nós temos aqui já algumas perguntas. Está pronto? Vamos lá, pela fé. Aline, por favor. Pastor Calixto, ouvimos um pouco sobre a preciosidade da guarda e a importância do sábado. Então vem a pergunta: como resgatar a santidade do sábado? É uma pergunta bastante importante, profunda, e eu penso que talvez a igreja poderia trabalhar mais no tema, falar mais sobre o assunto, as famílias em casa ensinar aos seus filhos a fazerem isto, tomar como propósito, como objetivo, né? Eu tenho que fazer isto, porque se nós não fizermos isto, nós estamos aí deixando a desejar algo que, como disse, é um tema que será o grande conflito, vai tratar desse assunto, mostrar quem é o Criador, e o sábado está em evidência nisso. Então eu acho que pode partir do coração sincero, fazendo esse acordo com Deus, pedindo a Deus isto, a igreja trabalhando nesse propósito, né? As famílias trabalhando no horário certo do sábado, sendo mais zelosos, porque hoje em dia está se relativizando tudo, então seríamos mais cuidadosos nesse ponto, é fidelidade na guarda do sábado. Certo, nós temos agora uma pergunta online, vamos verificar qual é a pergunta. Pastor, eu aceito a mordomia cristã como um pacto com Deus. Porém, eu não confio na administração humana dos recursos recebidos. Como devo lidar com isso? Pergunta interessante. Veja só, a igreja adventista, não sei de que linha cristã a pessoa vem, a pessoa que está fazendo essa pergunta, mas é uma pergunta importante. E a igreja adventista tem sido muito zelosa para trabalhar nesta área da finança. Muito cuidadosa, a associação inclusive tem recebido assim elogios e tem sido alvo de admiração em todo o mundo. Porém, é uma igreja que trabalha com seres humanos e pode ter deslizes, né? E quando tem, a igreja toma medidas seguras, tira aquela pessoa, coloca outra e o problema fica resolvido e a igreja segue. A pergunta fica: você que não tem confiança na igreja, não devolve, não é fiel a Deus, então quer dizer que a infidelidade do outro vai dar direito a você ir para o céu, direito a ser infiel a Deus? Claro que não. Então precisaria ver, se eu sou fiel a Deus, Deus tomará conta do restante e mandará as consequências para quem merece. Ok. Gilmar. Pastor José Calixto, uma pergunta. Ouvi a tua mensagem, achei muito importante, mas assim, como tornar o ato de dizimar um ato de alegria e não de tristeza? Quanto mais experiência você tem com Deus, a intimidade com Deus e o desejo de ser fiel a Ele, você vai fazer como aquele povo lá dos israelitas que nós citamos. Eles iam para a casa do Senhor, não de mãos vazias, mas eles iam para ofertar a Deus algo que Deus deu tanto, e agora eu estou fazendo uma oferta de amor para o nosso Senhor. Então, isso vai muito da experiência viva que a pessoa tem com Cristo Jesus. Obrigado. Muito bem, nós temos mais uma pergunta online e diz o seguinte:
ao citar o exemplo do seu pai, antes e depois da fidelidade, o senhor afirmou a teoria da prosperidade. O que me diz a respeito? Cremos ou não cremos nesta teoria? Veja só, no modelo em que se ensina em movimentos religiosos por aí, nós não acreditamos que Deus é obrigado, Deus vai me honrar por eu ser fiel a Ele. Deus já nos honrou por nós nem merecermos, Ele já nos honrou dando o seu Filho na cruz para morrer por nós, a maior oferta, né, que o universo pôde receber. Porém, eu afirmei e o respaldo, a fundamentação para esse argumento está em Malaquias 3. Né? Malaquias 3, aqui nós temos um texto, e aqui menciona Deus falando assim: se eu não vos abrir, né, as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Primeiro ele fala: provai-me nisto. Então ele está dizendo: trazei os dízimos, ofertas, faça a sua parte. Né? Fazer com alegria, naturalmente, e aí deixa o resto comigo, né? Então não é a teologia da prosperidade aqui, é uma coisa que depende do ser humano, ponto de prova. Então, você quer ser fiel? Eu vou te abençoar. E por isso que o texto que eu li lá em Salmo 127, verso 3, se eu não me engano, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então eu não preciso estar esperando nada de Deus, eu vou oferecer para Deus. Tenho necessidade de pedir? Deus me dá essa liberdade, eu peço, mas nunca em algo como troca. Aqui está fazendo a troca, o texto bíblico está fazendo a troca. Eu não sei explicar, não tem explicação, aqui está dizendo, né? Me prova, dá a impressão que seja a teoria ou a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade vai muito além disto. Ela exige de Deus, né? Deus vai me honrar, eu vou pedir a Deus um carro novo e tal. É como se fosse barganhar, alguma coisa assim. Exatamente. Deus nos responde sempre nossos pedidos, Ele não joga no ar os pedidos, Ele sempre responde sim, não, espera um pouco, né? Então Deus sabe o que é melhor para nós, e nós devemos ter esse espírito quando vamos a Ele e oferecemos as nossas dádivas como oferta. E Ele naturalmente abençoa o meu pai, e Ele pode abençoar a todos nós. Deus sabe todas as coisas. Amém. Pastor, nos conte, qual é a essência do sermão? A essência do sermão é fidelidade a Deus. A essência é fidelidade. Deus não está trabalhando com as criancinhas que não têm consciência do que faz. Ele trabalha com elas também, naturalmente, com todos ele trabalha. Mas aos adultos, pessoas que já têm sã consciência do que faz na vida, ele quer prova, ele quer demonstração. Como eu disse lá, é semelhante a um casamento. Como é que você prova que você me ama? Não vai lá na farmácia pegar um remédio que eu preciso, não vai fazer isso. E que prova é essa? Então Deus quer prova. Eu vou te dar os pontos de prova. Aí Deus deu. Para Adão ele deu lá: não mexa no fruto proibido. Tá? Para Abraão ele disse: não, sacrifica seu filho, que você tem mais amor por ele. E para nós, então a Bíblia dá os pontos de prova: a fidelidade nos dízimos, a fidelidade na nossa forma de vestir, na aparência pessoal, a imagem pessoal, né, a guarda do sábado, são pontos de prova. As pessoas querem o Deus, mas não querem o Deus, não querem ser fiel a Ele. Então isso não é bíblico. Então é o que Jesus disse, se eu não me engano, em Lucas 6,46, ele fala: vocês dizem que me amam, mas não fazem o que eu mando. Então que amor é este, em outras palavras? Né? Então Deus quer os pontos de prova, a essência está aqui. Né? Você ama a Deus? Cadê? O que você tem de concreto para provar isto? E Ele dá esses pontos para nós. Okay. Então não é para ser salvo, mas é para mostrar que nós aceitamos Ele de coração. Ao aceitar Jesus é tudo, aceitar Jesus é tudo, mas o Jesus da Bíblia é o caminho, é a verdade e a vida. Então tem verdade aí para seguir. Ele quer o nosso feedback, e foi o que eu disse: Deus é fiel em tudo,
Apresentamos Abacuque, depois Romanos 3:3. Deus é fiel em tudo e não depende da nossa burrice, né? Em outras palavras, da nossa infidelidade para Ele ser fiel. Ele não vai mudar, Ele é fiel, mas Ele quer ver se nós somos fiéis para poder morar com Ele. Ele vem buscar quem é dele, não vai buscar qualquer um. Ele vai buscar quem vai ficar feliz no céu fazendo a vontade dele. Chegar lá no céu com uma pessoa que está longe do Senhor, ele não vai se sentir bem no céu assim. E Deus não quer desse jeito. A transformação é feita aqui na terra. E que possamos ser transformados, né? E estar realmente colocando a Bíblia à frente, porque essa é a verdade. Perfeito, perfeito. Bom, agradeço muito aqui a participação de vocês. E pastor, pode fazer uma oração para a gente finalizar? Com certeza, com certeza. Senhor, nosso Pai Celeste, nosso querido Deus, muito obrigado a Deus, porque antes de nós nascermos, o Senhor já tinha o foco de nos alcançar, nos amar, nos redimir. Muito obrigado, porque apesar de sermos falhos, o Senhor estende a mão para nos abençoar. E pedimos nesta hora a Tua bênção, ajuda em nossos limites, para que sempre estejamos dispostos a dar o nosso melhor ao Senhor como oferta viva e uma oferta de gratidão. Amém. Que o Senhor abençoe a todos os teus filhos, todos que ouvirem esta mensagem e que possam viver a experiência com Deus, fazendo a vontade dele hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Amém, meu Pai.